pesquisa minucioso sobre os antepassados europeus de um dentista aqui de Foz do Iguaçu. As descobertas foram publicadas em um livro que inspirou a gravação do documentário A Noiva de Preto. E a gente vai conversar aqui no estúdio com o Alexandre Kramer, né? E o responsável por todo esse trabalho de pesquisa, e com a nossa querida jornalista e roteirista do documentário, Isabelle Ferrari. Oi, Alexandre, boa tarde. Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Isa. Boa tarde. Estamos aqui querendo saber por que essa mulher casou de preto. Alexandre disse que já não vai contar. Surpresa, vão ter que ler o livro ou assistir o documentário. Como é que começou essa história, Alexandre? Então, a minha filha e meu filho queriam ter uma cidadania pelas origens nossas, né? Porque talvez se fosse para estudar para fora, isso sempre é uma coisa útil, né? Uhum. Então a gente já estava pesquisando há algum tempo, mas tínhamos desistido de fazer a busca. Porque a gente não achou todos os documentos que eram importantes para fazer a cidadania, no caso, alemã. Porque a gente achava que era descendentes de alemães. Ao longo da nossa pesquisa, nós vamos descobrir que dezenas, milhares de pessoas no Brasil se veem descendentes de alemães como a gente se via e não são descendentes de alemães. Essa foi uma das surpresas durante a busca. E ao buscar os documentos, a gente foi se deparando com partes de histórias que simplesmente tinham desaparecido. E a gente trouxe isso de volta, né? E como eram surpreendentes, eu pensei comigo, isso aqui precisa ser escrito e conhecido, né? E mais tarde, quando o livro foi publicado, eu procurei a Isabelle, justamente porque o Brasil tem pouca tradição de ler, né? Uhum. Então a gente precisa transformar isso aqui num audiovisual para ter um alcance maior. E aí foi assim que eu cheguei no livro. Despertar o interesse do povo. E daí nasceu o documentário A Noiva de Preto, porque ela é uma personagem central, importante da história, né? Porque é a minha bisavó, Maria Perret. Foi quanto tempo de pesquisa, Ali? A gente, quando eu comecei, quando a minha irmã começou, já eram 13 anos de pesquisa. E aí eu peguei os 13 anos dela e hoje estamos com 16 anos pesquisando. Caraca! Né? E o interessante é que ela falava alemão, falava francês, então havia uma dúvida. Eu não sabia se ela era descendente de alemães ou de franceses. E não era nenhum daí não era nenhum dos dois. Essa era uma dúvida que pairava, porque a certidão de casamento dela dizia que ela era da Alemanha e ela falava francês, então parte da família achava que ela era da Alemanha, parte achava que ela era da França, e depois nós vamos descobrir que da origem dela, o país de onde ela vinha, falava as 3 línguas, né, mais o luxemburguês. E aí vocês não são descendentes de alemães agora, é de luxemburgueses. Luxemburgueses. E assim já como tem eu, uma comunidade aí, né? dezenas, centenas, milhares de pessoas, porque até uma coisa que é pouco falado, lá no Rio Grande do Sul tem um dialeto que as pessoas às vezes até por preconceito falam que é um alemão mais caipira, entre aspas, né? E na verdade ele é derivado do Moselle franconiano, que é de onde vem tanto o alemão quanto o luxemburguês. São línguas separadas. Eles chamam lá de Hunsikiano rio-grandense. Então é uma das linhas de pesquisa que eu tenho procurado entender é até que ponto o luxemburguês, que esses migrantes falavam, deu origem a esse Hunsikiano rio-grandense. Isa, deixa eu perguntar para Isa. Isa, oi? Você é muito chegada nessa história aí de antepassados, porque você tem aí vários interesses em relação a isso. Para você foi uma delícia, né, fazer esse trabalho. Como diria a filósofa Ivete Sangalo, ainda me pagam para fazer isso. Essa é a melhor parte, né? E a responsa, Isa, pegar 16 anos de história assim e transformar num documentário? É bastante responsabilidade. Então, em 2017, eu abri a minha empresa de comunicação especializada em histórias reais. E fui pesquisar toda a energia que envolve isso, né? Então, quando o Alexandre veio com esse pedido, é realmente um presente receber um pedido assim e uma demonstração de confiança muito grande, porque quando a gente fala de histórias reais e fala da nossa família, dos nossos antepassados, a gente vai compartilhar coisas que são íntimas, coisas que são da privacidade daquela família, podem surgir revelações que às vezes a própria família não sabia, e a gente tem que ter muita delicadeza para lidar com tudo isso, muita sabedoria, aprender a não olhar para o passado com a nossa lupa do ano de 2021,
E o Alexandre me ensinou muito isso. Ele foi um pesquisador exímio, assim, ele contextualizou as pesquisas dele, então ele conseguia se transportar para a época dos antepassados dele e observar o mundo a partir do olhar deles naquele momento, do que eles tinham disponível naquele momento. E é muito importante isso, a gente não olhar para trás e fazer julgamento, né? Por que ela casou de preto? Que absurdo, dá azar, entrou de preto na igreja, não sei o quê. O que o marido fez? E são as questões que surgem para a gente hoje. Mas o mais importante é fazer esse exercício, né? De se colocar no lugar deles. E você que teve a ideia de colocar o Alexandre como bisavô e a irmã como a bisavó? Quando ele me chamou, ele me apresentou o livro e contou a história da família. E daí ele falou, eu quero produzir um vídeo a partir disso daqui. E aí eu li o livro. E a Maria Pierret é uma das personagens do livro, né, Alexandre? Ela não é a protagonista do livro. O livro, na verdade, é um documental, assim, ele reúne documentos raríssimos, coisas muito importantes. Mas quando ele chamou minha atenção para a foto do casamento dela, em que ela estava vestida de preto, eu falei, olha, para o audiovisual, ela vai ser a nossa personagem principal, porque o apelo visual de uma noiva entrando na igreja vestida de preto é muito grande, né? Ele concordou. Aí eu deixei ele digerir a ideia e uns dias depois eu vim com a proposta indecente. Se ele toparia fazer o papel de bisavô dele, porque é muito simbólico isso, né? Você se coloca de verdade no lugar da pessoa. E se a irmã dele, a Annelise, toparia fazer o papel da bisavó que se casou de preto. Isso me preocupava um pouco também, a sensação dela, de sentir essa energia da bisavó e entrar na igreja vestida de preto. Mas eles arrasaram, Como é que foi a experiência, Alexandre? Olha, eu até comento isso no documentário. A gente vai vivendo as experiências, né? E é difícil de expressar em palavra. Eu acho que tudo que a gente passou me trouxe mais entendimento de quem eu sou, né? E até eu recomendo que as pessoas busquem saber as origens, né? Não são normalmente histórias, ninguém, assim, a gente não vai achar um rei lá atrás, uma princesa, né? As histórias são complicadas, né? Essas pessoas eram migrantes porque elas estavam buscando mudar de vida, de uma vida pior para uma vida melhor, como a gente faz hoje também, né? Muitas vezes a gente faz o caminho inverso deles. Então, o que acontece é que justamente entender como eles viviam faz parte dessa experiência. E quando você chega no local que ele viveu, que você tem certeza, ele passou aqui, ele pisou aqui, gente, é de arrepiar. E quando você se coloca na função, na posição dele, que nem a gente se colocou do casamento, então aquilo, não sei se é uma energia, alguma coisa que vem, enfim, a gente absorve aquilo como se fosse o casal ali, né? Eu e a minha irmã, no caso, né? Interpretando eles. E aí você começa um transporte no tempo, né? Você volta no tempo e aí você começa a entender assim, poxa, eles viviam em situações que tinham muito menos do que a gente e apesar disso eles também eram felizes. Quando eu pisei na linha do trem onde eles passaram e cheguei na estação do trem que está reformada, do jeitinho que ela era né, na Argentina, porque tem uma passagem na Argentina deles importante, que a gente explora bastante essa conexão da Argentina na passagem deles, porque essa passagem ela não era conhecida na história, que eles teriam vindo para o Brasil depois. Né? E quando a gente chega nesses lugares que eles viveram, que eles passaram, a gente se sente como se fosse eles. Incrível. E aí acho que vem tudo na cabeça, né? Arrepia, né? Enfim, é difícil de expressar em palavra. E na igreja que vocês casaram ali, né? Que foi a representação, é uma igreja muito parecida a qual a tua bisavó casou? Ela casou em Santa Cruz do Sul, na São João Batista de lá, né? E a gente fez uma pesquisa histórica com as fotos da época e a São José Operário aqui de Foz é muito parecida. Então foi ali que nós gravamos a cena do casamento, né? Por sugestão até da Isabela. E essa que foi a questão que para organizar aquilo, isso não estava previsto, né?
Eu mesmo não imaginava que eu ia aparecer como ator. Eu até no começo queria que fossem atores, então, profissionais, né? E até mesmo os figurantes não eram figurantes, Não né? era. São todos amigos. Uma curiosidade é que primos que eu conheci durante as pesquisas e que eu só conhecia por e-mail ou pelas redes sociais, eu os conheci no dia desse casamento pela primeira vez pessoalmente. Ô Isa, quanto tempo de trabalho foi para roteirizar esse documentário e qual foi a tua maior alegria nesse trabalho? A gente tinha uma previsão inicial com base num roteiro inicial também, né? E conforme juntou eu e o Alexandre, a coisa não deu muito certo, assim, se falando de cronograma, porque aí começou a aparecer uma coisa e a gente queria investigar e apareceu outra coisa. Aí chegou um ponto que eu falei para ele, eu não me responsabilizo mais pelo prazo. Porque acho que a nossa ideia inicial eram 3 ou 4 meses, né, Alexandre? Então, foi acontecendo, né? E eu acho que a gente chegou nos 8 ou 9 meses, até que nasceu a criança. Aí, quando eu falei, eu não me responsabilizo mais, porque tá ficando interessante, a gente tá descobrindo outras coisas, ele falou, não tem problema, vamos em busca dessas novas descobertas. Então, tá bom. Então, deve ter dado uns 9 meses, 10 meses no total. E além dessa cena do casamento, que é a cena principal ali do documentário, que abre o documentário, nós recebemos depoimentos de personagens reais, descendentes das famílias dos lugares por onde os parentes dele passaram, primos distantes que foram ajudando com outras informações. As pessoas foram mandando entrevistas para a gente poder compor o documentário. Fotos inéditas que ainda não se tinha conhecimento, documentos. Então, a gente não tinha vontade de parar. Eu vi você fazendo umas traduções, assim, nos stories que você postava. Tem a ver com esse documentário também? Tem a ver, porque, como o Alexandre falou, esses antepassados dele têm muitos documentos em alemão. Então, ele precisou encontrar um tradutor, e não só um tradutor de alemão, um tradutor que entendesse alemão gótico, que é uma letra desenhada. Então, não é qualquer pessoa que olha e entende o que está escrito. E aí outra história se desenvolve, né, em torno de como é que uma pessoa que mora em Curitiba, que era o caso do seu Gerhard Ott, que foi a pessoa que fez as traduções, nossa homenagem a ele, seu Gerhard faleceu há pouco tempo, e como é que o seu Gerhard, que mora em Curitiba, sabe alemão gótico? E aí a gente começou a encontrar um monte de outras histórias legais. Olha, para você que gosta e sabe contar a história, é um pratão cheio, né, Isa? Uma honra, na verdade. Estou muito feliz. Você me perguntou o que me fez feliz. Foi o dia que a gente terminou, que eu vi pronto e falei, gente do céu, ganhou corpo a coisa, né? Conseguimos chegar num final. E quem quiser assistir A Noiva de Preto, aonde, qual plataforma que podemos acessar? Então, vocês podem procurar nas redes sociais, é sempre igual, A Noiva de Preto, tá? Tem o site anoivadepreto.com, lá tem um link para você poder acessar o vídeo, né? Ele já está disponível na plataforma Vimeo, mas é só procurar anoivadepreto.com e vocês vão ter acesso. Eu só queria ressaltar aqui o papel jornalístico que a Isabelle teve durante o processo todo, porque muita coisa que está no documentário não está no livro. Porque o documentário complementa o livro. Então, por exemplo, o livro não narra com tanta ênfase a história da Maria Pierret, apesar que foi com ela que a gente começou a pesquisa. Então, o documentário, ele fortalece a presença feminina, inclusive, de todos os achados, porque foi uma conexão muito feminina, tá? Começou com a minha filha, né? Daí passou pela minha irmã, que tinha começado a pesquisa, daí era a linha materna, a gente estava na linha paterna, porque normalmente as leis são mais machistas, vamos dizer assim, né? Então, Luxemburgo tinha aberto um canal pela linha feminina, né? Parabéns ali ao Grão-Ducado, né? Por abrir esse espaço. E aí, o que acontece? Você vai pesquisando pela linha feminina e acha surpresas que você não imaginava por onde seguiria, até chegar na Noiva de Preto, que é minha bisavó, né? E tem toda a história dessas mulheres fantásticas de outrora, né? Que a gente tenta desvendar nessa pesquisa toda. E a Isabelle, quando a gente começou a fazer o roteiro foi mudando, porque a gente foi descobrindo coisas novas, né? Então, na medida que a gente ia fazendo as entrevistas, apareciam notícias novas, e em cima disso,
A Isabelle fez um trabalho investigativo extraordinário, que eu acho que inclusive vai resultar em frutos, né, Isa? Vai ter coisa nova por aí. Opa, Tomara, né? Tomara. tomara, então. Mas, ó, A Isa, ela vai pegar, ela tá devendo uma pesquisa aí da família dela, que eu já vi alguns documentos que ela me mostrou esses tempos aí, olha, vai sair coisa boa também. Eu acredito que nada por acaso nessa vida, então eu tenho plena certeza que não foi à toa que o Alexandre entrou também na minha vida, na vida da Kathleen, da minha irmã, né, que trabalha comigo na empresa, que fez a produção toda do documentário, aliás, de roupa, figurino e caracterização dos nossos figurantes. E eu acredito que esses encontros não são à toa. Eu há anos pesquiso também os meus antepassados, mas sempre assim, sabe? Você começa, deixa. E o Alexandre traz esse ânimo para que a gente não desista, para que a gente se interesse, porque coisas incríveis aparecem. E é o que ele diz no próprio documentário. A gente se sente com mais chão, com raiz, né? Encontrando, sabendo como eram as coisas. Tem algumas curiosidades, por exemplo, o Alexandre é católico e a família dele é vinda de um país predominantemente católico. Ok, tá bom, tem muito católico no mundo. Mas o Alexandre é dentista e quando ele foi pesquisar sobre a família dele, ele encontrou um monte de odontólogos que ele não conhecia. De gerações anteriores. Então, são, sei lá, entre aspas, coincidências que vão nos conectando com quem veio antes da gente, né? E tudo isso está no nosso DNA. O documentário não é só uma história da família Pierret, não é só desvendando o que levou uma mulher a se casar de preto no ano de 1903 no Rio Grande do Sul, que é a história da Maria Pierret, quais foram as motivações dela. É uma história sobre o que o Alexandre mesmo nominou como a saga humana. Essas movimentações dos seres humanos de um país para o outro, de um continente para o outro, e a coragem mesmo de lutar em busca de algo diferente e em torno disso tudo são gerações e gerações e de repente a gente está lá na ponta dessa história, Que qualquer maravilha. um de nós, né? Dá vontade de ficar conversando com vocês aí mais tempo, mas o nosso Isa, tempo já explodiu. Estouramos tudo aqui o nosso tempo. Já veio o Evandro aqui achando que o estúdio estava liberado, mas não está. Mas eu quero agradecer você, ao Alexandre, por esse papo. Não vamos contar, porque ela estava de preto. Quem quiser que procure nas redes sociais a Noiva de Preto. Não devemos contar, senão perde com certeza, com certeza. A magia. Isa, brigadão, parabéns por mais esse trabalho aí, tá joia? Eu que agradeço a vocês pelo espaço. Eu só queria dizer que o aluguel, gente, é um valor simbólico, não dá R$15. Mais um incentivo, um estímulo mesmo para que sejam feitas as legendas em outros idiomas, tá? Beleza. E agradecer a todos aí. Tá joia. Alexandre, brigadão você também pela pesquisa. Parabéns.